Agora você está ao vivo. Boa noite, pessoas. E eu? Eles estão me vendo? Não tem ninguém te vendo, Éder. Bora ver se essa live rola hoje. Vou deixar aqui um pouquinho o que é a chamada da live, porque quem chegar fica se o assunto interessar. Eu sou Evinha, criativa à frente da loja La Pomme, que é um ateliê de produção artesanal e estampas autorais, que tem o propósito de levar alegria, organização e autoconhecimento para a vida das pessoas através dos objetos do dia a dia delas, certo? Ok, Evinha, e por que você está aqui? Porque depois de 16 anos trabalhando com produção artesanal, as pessoas começaram a me solicitar, a me pedir ajuda, me pedir opinião, me pedir socorro. E aí eu resolvi agora, além da La Pomme, encarar essa tarefa de ajudar outras pessoas que trabalham com produção artesanal a otimizarem, melhorarem as suas produções, os seus processos de produção artesanal. Não só quem já tá fazendo, ela é muito amor, gente, vale a pena fazer a consultoria. Ô, Débora, você é maravilhosa! Então, retomando, eu me perco com facilidade também. Então eu assumi essa tarefa de ajudar outras pessoas que já têm um negócio ou que querem ter um negócio pautado em produção artesanal. E aí eu compartilho não só como fazer as coisas, a minha ideia é mais do que mostrar como fazer uma capa de caderno ou como usar uma encadernadora, mas é compartilhar outros processos e outras etapas que vão além do como fazer, do passo a passo de como fazer um objeto, que tem influência direta na qualidade não só do produto final, como na qualidade do nosso trabalho enquanto artesãs e artesãos. Beleza? Então, o primeiro erro é a gente achar que todas as situações, todos os problemas, todos os entraves, todas as dificuldades que a gente tem na produção só podem ser resolvidas na produção. E antes da gente continuar, eu queria falar aqui que eu chamei de erros, só para chamar a atenção de vocês. Mas eu queria que vocês não levassem com tanto peso a palavra erros, tá? O que eu quero aqui é chamar um pouco de atenção para coisas que às vezes a gente não olha que podem ser feitas para melhorar o nosso trabalho, certo? Uma coisa que eu sempre dizer uma coisa que eu falo aqui, eu também preciso ouvir. Eu também sei que eu preciso fazer. Às vezes tem coisas que eu vou falar aqui que eu já fiz e não faço mais, mas sei que tenho que voltar a fazer. Ou ainda não faço, mas tenho que passar a fazer. E aí eu gosto sempre de dizer o seguinte: conhecimento comum nem sempre é a prática comum. Então, a ideia é que a gente conheça, é que a gente saiba dessas coisas para poder tomar melhores decisões partindo de conhecer algo. Diferente da gente, isso aqui que eu tô fazendo, eu não sei o que eu tô fazendo de errado. Ou, eu sei que eu deveria estar fazendo isso diferente, mas eu ainda não consigo fazer. Entendem? Dá pra captar a diferença de você cometer uma falha ou um erro por não saber que existe outra forma de fazer, ou cometer uma falha ou um erro não porque você não sabe, mas porque você ainda não consegue fazer aquilo que tem que fazer. É diferente. Então vamos lá. Quando eu digo que uma das coisas que a gente precisa estar atento é olhar fora da produção para resolver problemas de produção, é porque às vezes realmente tem coisas que a gente pode resolver e não tem nada a ver com como se faz, com o equipamento novo que a gente precisa comprar, com aquela impressora que a gente quer adquirir. Uma das coisas que mais me perguntam quando eu posto qualquer imagem, qualquer videozinho das minhas impressoras imprimindo, ou dos processos de produção aqui, chove direct. Evinha, qual é a sua impressora? Evinha, que impressora é essa? Evinha, impressora.
Todas as vezes que eu pergunto sobre o que as pessoas querem saber sobre o processo de produção, a grande maioria das vezes elas querem saber diretamente os processos de produção mesmo. Como é que cola, como é que corta, qual é a máquina, qual é o equipamento. E isso não estou dizendo que isso querer conhecer modos de fazer não é erro. O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente fica tão aficionada lá nos processos de execução de uma peça, de produção de uma peça, que a gente não olha que aquele entrave, aquela coisa que está atrapalhando a gente ali, pode ser resolvida em outras esferas. E aí eu dei o exemplo do tipo de perguntas que chega pra mim, só pra enfatizar isso, de como a gente às vezes não olha pros outros lados. Eu sempre gosto de dizer que eu detesto responder a marca das minhas impressoras. Porque eu não quero compartilhar a marca das minhas impressoras? Não, minhas impressoras são Epson, jato de tinta, eu tenho 2 laser, mas é porque escolher um equipamento vai muito além da gente escolher um equipamento baseado no que alguém que a gente admira tem. Porque a realidade daquela pessoa, de onde ela está morando, trabalhando, do tempo que ela tem, do que ela vai produzir, tudo isso interfere na hora da gente escolher um equipamento. Esse é o primeiro tópico, e ele leva a gente para os outros tópicos. O segundo tópico, não ter um canal de vendas definido. É muito, muito, muito comum eu receber perguntas das pessoas falando pra mim, Evinha, como que eu faço para aumentar a minha produtividade, para conseguir ter tempo e organização para produzir mais, tendo um trabalho artesanal. E a grande maioria das pessoas com quem eu converso não tem um canal de vendas definido. E como é que isso pode interferir nos meus processos de produção? Vamos lá. Se a gente não tem um canal de vendas definido, a gente perde tempo com... Primeiro, tendo que... Vamos supor que você tenha uma loja virtual, um Instagram e um WhatsApp, e você faz venda por esses 3 canais. Primeiro que se você tem uma loja virtual, o ideal é você levar o seu cliente para a loja virtual e não ficar fazendo venda por WhatsApp e Instagram. Se você não tem loja virtual, eu aconselho fortemente que você tenha. Hoje existem várias lojas. Já indico a Divitai, @Divitai, que é a loja da minha mãe, onde tem a plataforma onde tem a Lapome é hospedada. Mas independente disso, existem muitas plataformas acessíveis para você construir sua própria loja, acessíveis para você financeiramente. Tem lojas gratuitas, obviamente, mais limitadas, mas ainda assim, para começar, tem como. E aí, se você tá lá, não tem a loja, Instagram, Facebook, WhatsApp, defina qual vai ser o canal de vendas que você vai realizar suas vendas. Seja a loja, seja o telefone, seja o e-mail, seja qual for. Só efetue a venda, concretize a venda por aquele canal. Porque o que vai acontecer? Não ter canal de vendas definido faz com que a gente se perca na hora de produzir, principalmente se a gente trabalha com produtos pronta entrega não, personalizados, faz a gente perder tempo com atendimento, porque a gente sente que a gente tem que estar presente o tempo inteiro no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, para atender esses clientes, para fechar essas vendas. Por isso que eu digo que a loja virtual é bacana, porque não depende da gente estar presente online para que uma venda seja concretizada, se a gente tem uma venda, uma loja virtual, porque o cliente vem no WhatsApp ou no Instagram ou no Facebook, tira uma dúvida, você responde, e nessa resposta você já manda o link com todas as outras informações. Se o cliente não tiver mais nenhuma dúvida, ele pode sozinho ir lá e tirar a dúvida dele ou finalizar a compra sem precisar que você esteja disponível para fechar aquela venda, certo? E aí te libera tempo para você produzir, te libera tempo
para você fazer o que você precisa fazer. Eu não estou dizendo que não é para a gente não atender os nossos clientes. O que eu estou dizendo é que, primeiro, as duas principais coisas, tem muitas outras, tá? Mas a primeira coisa é a que eu falei, né? Todas as informações com relação àquele pedido vai ficar concentrado em um único lugar, certo? Então, você vai ter toda aquela informação ali. A segunda coisa é que você não precisa estar presente nos canais de atendimento para realizar vendas. Você não precisando estar presente o tempo inteiro nas redes sociais, te livra tempo. Você pode determinar que eu só vou entrar nas redes sociais para responder às 2 vezes por dia, 9 da manhã e às 17 horas, ou às 18, ou às, sei lá, enfim, você vai definir de acordo com o seu horário, com o seu tempo, com a sua disponibilidade, certo? Até para quem tem negócio presencial, eu acho muito bacana a loja online, porque não depende do cliente ir até você para minimamente conhecer o que você faz, conhecer o seu produto e tudo mais. Mas aí já não é já não é tão importante como quando você vende online, tá? Ficou claro o que eu estou falando de ter canal de vendas definido? Vocês conseguem concentrar tudo num lugar só e otimizar o tempo de vocês com relação ao atendimento ao seu cliente, que libera tempo para a produção, e com relação à produção, minimiza a quantidade de erros, porque você tem tudo ali no mesmo lugar e bem bonitinho. Certo? Então, simbora para a dica de número 3. Fazer tudo o que o cliente quer e não formatar suas ofertas. Essa é a dica que eu dou, que as pessoas mais ficam, como assim, Evinha? Apreensivas. Como assim não fazer tudo o que o cliente quer se eu trabalho com personalizado? É super, super, super importante. Não importa qual é a entrega que você faça com o seu negócio. Não importa se o seu negócio é pronta entrega, se o seu negócio é personalizado, se o seu negócio é super personalizado ou não, você precisa definir o que você vai produzir. Vocês precisam definir o que vocês estão oferecendo como produto ou serviço. Tem que partir da gente saber o que a gente vai fazer pelo nosso cliente. Que tipo de oferta a gente tem para oferecer? Se a gente não define a oferta, fica difícil da gente precificar, fica difícil da gente comunicar, fica difícil da gente prever o que a gente tem que manter de estoque, de material, de insumo, de fornecedores. Porque se você faz tudo que o seu cliente te pede, a cada novo pedido, você tem que ir no centro fazer compra, você tem que cortar um novo material que você não tem em estoque, você tem que fazer uma estampa nova, e tudo bem se você quer fazer isso. Mas isso não pode custar o mesmo que custa aquele produto que você tem ali pronto entrega e que é feito de acordo com as suas diretrizes. Então, formatar a oferta é antes de você se jogar para o mundo, antes de você mostrar o que você faz, você definir para você e depois para o seu público qual é a sua oferta. Então, a sua oferta é vender caderno universitário à pronta entrega com 3 tipos de estampa? Essa pode ser uma oferta. Você pode oferecer 3 tipos de caderno universitário, exatamente daquele jeito como está na foto, e não ser pronta entrega, ser sob demanda, ser sob encomenda. Você pode oferecer 3 tipos de caderno universitário personalizado com o nome do cliente e aquelas estampas. Você pode oferecer
3 tipos de caderno universitário, 3 estampas de caderno universitário, e o cliente pode escolher a fonte. Entende que não importa se vai ser personalizado ou não. Você tem que definir o que você está oferecendo ali para aquele cliente naquele momento. Ao invés do cliente ficar, você faz o caderno do tamanho 10x15? Faça. Você faz o caderno 14 por 9,5. Então, não importa se vocês vão fazer tudo 100% personalizado ou pouquinho personalizado. O que importa é que você tem que definir isso para você poder prever. Se você define as suas ofertas e você define, ok, eu vou fazer a capa do caderno 100% personalizado para o meu cliente. Mas eu vou definir quais são os tamanhos dos cadernos que eu vou trabalhar. Então, os cadernos que eu tenho para oferecer são bloquinho 9x15, A5, 14,5 por 21 e tamanho universitário. Então, quando você vai definindo as suas ofertas, fica mais fácil de você saber o que você precisa ter no seu estoque, minimamente no seu estoque. Então, quando a gente formata a oferta, fica muito mais fácil a gente saber quais são as cores de elástico que a gente vai trabalhar. Vou deixar aberto para qualquer cor? Não, vou definir. Essa estampa é com essa cor, essa estampa é com essa cor, ou não. O cliente pode escolher dentro dessa cartela de cores. Evinha, mas eu trabalho com scrapbook. Foi uma pergunta que surgiu aqui semana passada. E com scrapbook é tudo muito personalizado. Ok, é tudo muito personalizado, mas você não pode definir, por exemplo, quais são os tamanhos dos cadernos. Não quer dizer que tudo tem que ser definido, mas você precisa parar e pensar dentro do que você quer oferecer para o seu cliente, o mínimo de formatação. Então, assim, o produto vai ser... Vou pegar mais exemplo da Lapome para ficar um pouco mais fácil. Eu vendo planner, certo? Eu tinha 3 tipos de oferta de planner na Lapome. Uma oferta era o planner não personalizado, certo? O cliente compra com aquela capa daquele jeito, pronto, entrega. A segunda oferta era um planner com 20 tipos de capas diferentes, todos do mesmo tamanho, com conteúdo de miolo igual, com tudo igualzinho. E a pessoa pode adicionar o seu nome. A quarta oferta era um chamado do seu jeito, onde o cliente podia escolher a estampa, o tamanho da estampa, onde ia ficar o nome, onde não ia ficar o nome. Eu ainda poderia criar uma quinta oferta, que é o cliente poder personalizar o seu miolo. Cada uma dessas ofertas tem um preço diferente. Cada uma dessas ofertas tem um custo de produção diferente para mim e, consequentemente, um preço de venda diferente para o cliente. E isso faz com que a produção fique muito mais otimizada, porque se você define o que você vai vender, ao invés de ficar esperando o cliente te pedir, você consegue prever material, você consegue prever quando você vai divulgar o quê nas suas redes sociais, nos seus canais de venda. Você consegue comunicar melhor o que você vende. Quantas vezes vocês não entraram no Instagram de alguém e ficaram meio perdidos? O que mesmo que essa pessoa faz? Ela faz encadernação, mas ela faz plano, ela faz agenda? Que tamanho é isso? Como é por dentro? Será que eu posso personalizar? Será que eu não posso? Se você tem uma oferta bem definida e consegue comunicar isso para o seu cliente e consegue... Principalmente quando você tem um site onde a pessoa pode entrar e olhar, ela faz isso, ela faz aquilo outro. Então, quando você... um dos passos para você ter o site é você ter as ofertas formatadas. Evinha, eu não posso nunca receber uma opinião de um cliente, eu não posso nunca fazer uma coisa que um cliente está dizendo. Não, gente, não existe isso de... Não, nunca pode nada. Tudo que eu estou dizendo aqui foram coisas que eu vivi e que eu percebi que me atrapalharam. Agora, é claro, a gente ouvir a opinião do cliente da gente, ouvir o que o cliente pede pra gente é super importante. Mas é diferente de você estar aqui no meio da loucura de produção, ou até não estar no meio da loucura de produção, estou com a produção ok, e um cliente fala para você assim,
Evinha, eu queria que você fizesse um porta-passaporte para mim, sendo que o porta-passaporte não é um produto que você tem e não é um produto que você faz a menor intenção de colocar na sua oferta de produtos. Agora, se você, de repente, já estava querendo lançar algo voltado para viagem, ou se você já tem algo voltado para viagem, e o cliente te pede, esse produto é um produto que eu gostaria de colocar na minha oferta. É um produto que eu gostaria de transformar numa oferta dentro do meu site. Não quer dizer que você não vai atender aquele cliente. O que não pode é isso virar uma regra e a gente querer fazer tudo que todos os clientes estão pedindo por medo de perder um cliente, por medo de perder, de deixar de ter aquele cliente. Eu tinha muito medo disso. E aí eu oferecia muitas opções para os clientes e em alguns momentos nem cobrava o quanto deveria cobrar. E na minha experiência eu percebi que a partir do momento que eu passei a cobrar por essas coisas a mais que os clientes queriam que eu fizesse, o que aconteceu é que esses clientes deixaram de querer. Eu não perdi os clientes, porque eu fiz isso de uma forma, tentei comunicar da melhor forma as mudanças que eu fui implementando, mas aqueles clientes que queriam escolher tudo, quer escolher a cor do elástico, quer escolher isso, quer escolher aquilo, não faziam tanta questão de pagar mais por isso. Eles optavam, na sua grande maioria das vezes, pelos produtos que era o preço do produto sem adicional para mudar coisas. 95% das minhas vendas vinham de produtos que eram já mais pré-definidinhos, certo? Então, a terceira dica é essa. Eu não tenho como me aprofundar minimamente em cada uma dessas dicas, porque senão a live fica enorme. Mas são coisas para você olhar e pensar se vocês não podem modificar, melhorar ou como melhorar aí no negócio de vocês. Certo? Simbora, então, para a quarta coisa, que é negligenciar a importância da pré-produção. Então, vou fazer uma pergunta. Quem de vocês aí faz gabarito, ficha técnica dos produtos e são só 3 coisas que tem a ver com pré-produção. Quando eu falo gabarito, é para quem trabalha com produtos que vão ser impressos antes de ser produzido. Vocês têm gabarito de cada peça antes dela ser feita, impressa, tá tudo gabaritadinho? E a outra coisa é isso aqui. Vocês têm esquematizado um catálogo com tudo que vocês utilizam na produção? Isso é pré-produção, isso não faz parte da produção em si, mas ter ficha técnica dos produtos de vocês, com medidas, tamanhos, modo de fazer, se quiser melhorar, fornecedores e tudo mais. Ter gabarito e ter gabarito o mais potencializado possível. Não adianta só ter o gabarito com o tamanho do produto que você vai imprimir. Quais são as informações desse produto depois que ele for para a produção? Quais são as áreas que você já pode gabaritar ali naquele arquivo? Evinha, mas para que isso? Tá tudo na minha cabeça, eu sei tudo. À medida que as coisas forem aumentando, vai estar tudo na sua cabeça e você vai surtar. No momento que você precisar de uma ajuda, a ajuda vai ficar o tempo todo. E como é que faz isso? E como é que faz aquilo? E qual é o tamanho disso? E onde é que eu pego isso? Onde é que eu compro aquilo? Você pode até produzir mais, mas o seu nível de estresse vai estar como? Como é que vai estar a sua cabeça para você criar, para você divulgar, para você criar novos produtos? Então, é super importante a gente tirar o máximo de coisas da nossa cabecinha e deixar documentado. Certo? Simbora para a nossa quinta dica, que é não equilibrar o ideal versus possível. Isso está diretamente ligado a perfeccionismo.
ao nosso perfeccionismo de quem produz. Dentro disso de ideal versus possível, entra uma série de coisas. Entra investimento em equipamento, entra a gente finalizar um produto e enxergar que ele está bom o suficiente para vender, e aí, a partir daí, ir evoluindo. Entra o tipo de produto que a gente quer criar, entra N coisas, entram no ideal versus o possível. E aí é uma coisa que eu gosto, nem sempre eu faço isso, às vezes eu esqueço, às vezes o perfeccionismo bate mais forte, mas a ideia do ideal versus possível é a gente lembrar o seguinte: a gente precisa sonhar, a gente precisa pensar alto, querer fazer o melhor produto, ter o melhor negócio, sonhar, não pensar como é que eu vou realizar isso, como é que isso vai dar certo. Isso não vai dar certo, isso não existe, isso não tem como ser feito. Na hora do ideal, a gente tem que segurar no balãozinho e voar longe. Só que aí a gente tem que atrelar isso com o que é possível. Equilibrar. Ok, eu ainda não consigo ter a loja no shopping que eu gostaria. Eu posso abrir um Instagram e começar a vender? Trazendo isso para a produção. Eu gostaria muito de ter esse tipo de impressão, esse acabamento. Eu ainda não tenho como comprar esses equipamentos ou como fazer desse jeito. Qual é o melhor jeito que eu posso fazer hoje, mas já começar a fazer? Então, a gente precisa estar nesse equilíbrio constante entre onde a gente quer chegar e o que a gente pode fazer agora. E a gente tem que ter um cuidado para a gente nem deixar de sonhar, porque a gente não pode realizar agora, nem deixar de fazer, porque não dá para fazer do jeito que a gente sonhou. E quando a gente é perfeccionista, às vezes a gente fica batendo o pé em alguma coisa que a gente quer muito que aquilo seja daquela forma, e aquilo causa um entrave na nossa produção, mas a gente não abre mão daquilo. E a gente acha que aquilo é extremamente importante para o produto. Vou dar um exemplo, que é o exemplo que eu sempre dou. Dentro dos cadernos, deixa eu pegar um outro caderno. Dentro dos cadernos tem essa partezinha aqui, ó, que chama folha de guarda. Eu acho a coisa mais linda desse mundo, enquanto pessoa que faz papelaria, abrir isso aqui e ver uma estampa. Principalmente se for uma estampa que combine com a capa. E os cadernos e os planners na Lacombe eram assim. Só que chegou um volume de produção e é tudo personalizado, no sentido de... Não é totalmente personalizado, mas as vendas são todas sob demanda. Chegou um momento que isso aqui, entravava a minha produção. Primeiro porque era uma impressão, 2 impressões a mais que a gente precisa fazer. Se eu perdesse lá no meio do caminho, eu precisava voltar lá no início e abrir o arquivo novamente, botar para imprimir novamente. Então, foi muito dolorido para mim abrir mão disso aqui impresso. Só que eu percebi que, apesar de chamar a atenção se tivesse impresso, isso é uma coisa que o cliente vai ver no dia que ele comprar. Não é uma coisa que o cliente vai estar em contato o tempo inteiro. Então, eu podia abrir mão disso daqui, porque isso não ia diminuir o valor, a qualidade, a entrega do meu produto. Já a fitinha de cetim, não tenho nenhuma aqui na mão agora, mas quem conhece os produtos Lacombe, acho que sabe do que eu estou falando. Já no meu querido plano, a fitinha de cetim combinando com a estampa já é uma coisa que vai estar em contato com o meu cliente o ano todo. O ano todo ele vai estar pegando naquela fitinha, diferente disso aqui. Então, entre ter isso aqui estampadinho e a fitinha de cetim também às vezes entrava a produção, mas eu percebo que é uma coisa que gera valor para o cliente o tempo inteiro que ele está segurando isso aqui. Tem um meio termo? Tem, não precisaria ser branco. Já encontrei outras soluções, só não coloquei em andamento ainda. Mas é só para exemplificar isso que eu estou dizendo do ideal versus o possível. Seria ideal para mim poder ter essa estampa aqui. Mas com essa estampa aqui, eu não conseguiria tornar a minha produção possível dentro da demanda de produção que eu tenho. E isso não quer dizer, gente, isso é bem importante de ficar claro, que a gente precisa abrir mão do cuidado com a qualidade, com os detalhes dos nossos produtos. Não é isso.
E isso é muito difícil para quem é perfeccionista. A questão aqui é a gente avaliar se a gente realmente está sendo perfeccionista a ponto de atrapalhar a nossa produção, impedir que a gente desenvolva e que a gente vá além, se a gente não está sendo teimoso, ou não, se isso realmente é importante, esse acabamento realmente faz diferença, gera valor, gera diferencial no meu produto. Entendem? Isso fica claro para vocês? Espero que sim. Então, isso foi só um exemplo. Existe aí um par de coisas que a gente se embanana porque a gente não consegue equilibrar o que a gente idealiza com o que é possível de ser realizado com eficiência, com tranquilidade e com qualidade, não só isso é uma coisa que eu falo sempre, a gente se preocupa muito com a qualidade do que a gente vai entregar e a gente, às vezes, abre mão da nossa qualidade de trabalho. E isso é extremamente importante da gente olhar, porque se a gente não cuidar da gente, como a gente vai continuar entregando valor? Vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir ou criar produto novo, ou atender os clientes como eles deveriam, porque chega uma hora que processos artesanais, a gente tem um tempo delimitado para fazer as coisas. Então, se a gente fica perdendo tempo com coisas que só vão gerar estresse e desgaste, a gente traz deixa de ter qualidade de trabalho. É isso. Certo? Então, vamos embora para o sexto. Negligenciar custo do seu tempo versus o custo de material. Dentro dos processos de consultoria, eu percebo que às vezes eu dou dica para as pessoas de como deixarem de, sei lá, um processo que levaria 2 horas, 3 horas, um dia para ser feito, e eu mostro um material alternativo que dá para fazer o mesmo trabalho em 30 minutos. E as pessoas falam, Evinha, não é mais caro? É mais caro. O material é mais caro. Um adesivo dupla face é mais caro do que uma cola branca. Mas o que é mais caro? O seu dia inteiro de trabalho ou esse material? E a gente tende a negligenciar o custo, não é nem da nossa mão de obra. Eu não estou falando de mão de obra. Eu estou falando do custo do nosso tempo enquanto criadores, enquanto produtores artesanais. A gente só tem 24 horas por dia. É a única coisa que a gente não consegue comprar. A gente consegue contratar um funcionário para que esses processos fiquem mais... a gente consiga produzir mais, consegue. Mas a gente não consegue aumentar o tempo. Então, se a gente tem um processo que a gente leva 2 horas, a gente pode diminuir para 15 minutos, depois, façam as contas. Quanto vale 15 minutos do meu negócio funcionando? Porque, por isso que eu digo que não é só mão de obra. Quando você fala em produção, você precisa levar em conta tudo que o seu negócio precisa para funcionar, independente de você estar vendendo ou não, e saber quanto que custa o minuto, a hora do seu negócio. Então, se você, quando você tem esse valor, esse preço, essa quantia, quando você está consciente dessa quantia, fica fácil mensurar o que é mais caro. Mas aí vai onerar o preço do produto, Evinha. Se a matéria-prima é mais barato do que o seu tempo, e você está achando que vai onerar o produto, é porque você não está colocando quanto custa o seu tempo no seu produto. Você não está colocando no preço do seu produto